A paz do Senhor, meus amigos do canal. Estamos mais um dia juntos em mais um vídeo. Eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 7. Nós estaremos meditando no versículo 36, 37 e 38, amém? O título diz assim: A unção de Jesus pela mulher pecadora. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Então, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Oremos. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, nós estamos na Tua presença e desejamos ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, que o Senhor venha trazer uma palavra rema revelada aos nossos corações, uma palavra de transformação, de consolo, de cura, de milagre, de restituição, Senhor. Nós desejamos sentir a Tua presença. Nós desejamos ser inundados pelo Espírito Santo de Deus. Então vem, Senhor. Vem e fala conosco, nós queremos te ouvir. É que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém? Assim seja feito, graças a Deus. Amados, esta palavra diz sobre um jantar que foi oferecido por um fariseu a Jesus Cristo. Esse fariseu que ofereceu um jantar a Jesus Cristo se chamava Simão. Jesus foi convidado na casa de Simão para um jantar juntamente com seus discípulos, e esse jantar era aberto, porque o jantar na época eles eram abertos, então as pessoas que passavam pelo lado de fora, pela janela, conseguiam ver um jantar, uma cerimônia sendo realizada. Então Simão, que era um fariseu da época, ele não ofereceu nenhuma hospitalidade, nenhuma honra ao convidado Jesus Cristo, pois na época costumava-se honrar um convidado quando ele era convidado para um jantar, para um casamento, para uma cerimônia. Então era como se fosse um jantar de gala, uma cerimônia de honra. E a palavra diz que Simão não fez nada que honrasse Jesus. Não ofereceu nenhum tipo de hospitalidade. Na época, quando o convidado chegava até uma festa, antes dele se assentar à mesa, o dono da festa pedia que seus servos lavassem os pés dos convidados, pois a região da Palestina era uma região arenosa e os convidados eles chegavam com os pés empoeirados. Então o servo, com uma bacia de água, lavava os pés do convidado e enxugava os pés do convidado. Outra atitude de honra, de hospitalidade, ao ser realizada uma festa ou um jantar, era o dono da festa beijar a testa do convidado, como se o dono da festa oferecesse boas-vindas àquele convidado. Era um ósculo de boas-vindas. Outra atitude de hospitalidade era que se derramasse um azeite na cabeça do convidado, para simbolizar prestígio ao convidado da festa. Simão, o fariseu, não fez nenhuma dessas três hospitalidades diante da presença de Jesus. Aqui não declara a intenção do coração do fariseu Simão, mas provavelmente Simão sabia que Jesus era uma figura importante, ele queria ser visto ao lado de Jesus. E outra, ele queria também questionar Jesus, saber se Jesus realmente era o Filho de Deus, era o Messias. Mas na palavra não declara se realmente essa era a intenção do coração de Simão, o fariseu. Mas de repente, nesse jantar de gala, aparece uma pessoa que não havia sido convidada para o jantar. Ela aparece de repente por detrás dos pés de Jesus, se ajoelha e começa a chorar, se derramar em lágrimas.
e ao mesmo tempo ela solta os seus cabelos e começa a beijar os pés de Jesus. E ela pega um vaso de alabastro e derrama um unguento sobre os pés de Jesus, derrama um perfume sobre os pés de Jesus. E a palavra considera essa mulher que apareceu de repente como uma mulher pecadora, mas não fala qual o pecado que ela havia sido cometido, porque ela se titulava como uma mulher pecadora. Aí Simão, vendo a atitude daquela mulher, ele arrasou em seu coração e pensou consigo mesmo: se Jesus fosse profeta, ele bem saberia que essa mulher é uma mulher pecadora e não permitiria que ela ficasse ali jogada aos seus pés. Provavelmente aquela mulher, ela era uma prostituta. Eu vou falar por quê. Eu creio que esta mulher foi uma prostituta na época. Porque ela carregava um vaso de alabastro, um unguento precioso, cheiroso. E as prostitutas da época, elas carregavam num colar um unguento. E esse unguento, ele era usado para atrair os homens, para seduzir os homens. Então o homem se sentia seduzido por uma mulher ao passar perto dela e sentir aquele cheiro do perfume do unguento. E outra, ela soltou os cabelos. A judia, ela não andava com cabelo solto, ela andava sempre com cabelo preso. Ela só soltava os cabelos numa relação de intimidade com seu cônjuge, com seu marido. Então, era considerado pelos judeus uma falta de respeito, de pudor. Era como se hoje uma mulher mostrasse o seio diante da sociedade ou no lugar público. Então, soltar o cabelo na época era como se mostrasse o seio nos dias de hoje. Era considerado algo obsceno, uma falta de pudor muito grande. Então, para fazer isso, provavelmente tenha sido uma prostituta. E ela soltou os cabelos, enxugou os pés de Jesus, que estava com lágrimas, com seus cabelos, beijava e perfumava os pés de Jesus, derramando aquele unguento. E Jesus, reconhecendo as intenções do coração de Simão, daquele fariseu, daquele religioso, Jesus coloca Simão numa situação, questiona Simão. Olha só a situação que Jesus questiona Simão, sabendo das intenções do seu coração. Simão, havia um credor, e esse credor tinha 2 devedores. Um devedor desse credor devia 500 dinheiros, e o outro devedor desse credor devia 50 dinheiros. O credor perdoou a dívida de ambos, do que devia 500 e do que devia 50. Quais dos devedores amaria mais o seu credor? Aquele que devia 500 ou aquele que devia 50? Aí Simão, respondendo, disse assim, olha só no versículo 42. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Disse, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse, tenho para mim que é aquele que mais perdoou. Então, Simão reconheceu que aquele que mais perdoou amaria mais o seu credor. Então, amaria mais o seu credor, aquele que devia 500 dinheiros. Aí, Jesus, voltando sua atenção novamente para aquela mulher que era considerada pecadora, discriminada pelo aquele fariseu, e disse assim, olha só, versículo 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa. Olha só Jesus comparando as atitudes do fariseu, de Simão, com as atitudes daquela mulher considerada pecadora. Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Olha, Simão não teve uma atitude de hospitalidade com Jesus. Ele não pediu para os seus servos e nem ele foi lavar os pés de Jesus.
e nem enxugar os pés de Jesus. Mas aquela mulher havia lavado os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugado os pés de Jesus com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Simão não deu um beijo na testa de boas-vindas em Jesus. Mas aquela mulher não cessou de beijar os seus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo. Simão não ungiu a cabeça de Jesus com óleo, como sinônimo de importância, de prestígio do convidado na festa. Mas esta ungiu-me os pés com unguento. Só que essa mulher, considerada pecadora, derramou um vaso de alabastro com unguento aos meus pés. Aí Jesus fala assim: essa mulher muito amou, e porque ela muito amou, seus pecados são perdoados. Por isso eu te digo, seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Olha só. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Simão, se você não perdoar, se você não oferecer uma atitude de misericórdia para esta mulher, para seu próximo, você também não vai ser perdoado, porque você pouco ama. E se você não perdoa, por que você é merecedor de ser perdoado? Se você não ama, por que você é merecedor de ser amado? Aí disse assim, aí Jesus volta-se novamente para aquela mulher e disse assim: os teus pecados te são perdoados. E olha só, aquele fariseu que já razoava no seu coração que Jesus não era um profeta, que Jesus não era filho de Deus coisa nenhuma, porque ele deveria ter reconhecido que aquela mulher era uma pecadora, deveria saber os seus pecados e discriminaria aquela mulher como ele e os religiosos da época discriminariam, a apedrejariam, a julgariam pelos seus pecados. Mas Jesus disse para aquela mulher: os teus pecados te são perdoados. E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então Jesus viu que aquela mulher teve uma atitude de fé, de enfrentar o preconceito, a discriminação, as barreiras que existiam na época dela chegar até Jesus, pois os fariseus julgavam as prostitutas como pecadoras que não mereciam misericórdia, que não mereciam estar aos pés de um profeta como Jesus. Então, Simão olhava para aquela mulher com um olhar de julgamento, mas Jesus olhou para aquela mulher com um olhar de misericórdia, um olhar de amor. Ele reconheceu a adoração daquela mulher, ele viu que era uma adoração verdadeira. Ela reconheceu o Senhor Jesus como o Senhor da vida dela. Ela reconheceu que teria sua vida mudada, transformada, se ela se ajoelhasse, se derramasse aos pés de Jesus e oferecesse a sua melhor adoração. Então ela ofereceu o seu melhor. Ela derramou aquele perfume cheiroso, aquele vaso de alabastro valioso, porque era o que ela tinha de melhor para oferecer naquele momento. A atitude de adoração que ela tinha a oferecer era o seu amor. Então ela beijava o Senhor Jesus e ela enxugava os seus pés com os seus cabelos como uma relação de cuidado, como uma relação de amor, de intimidade, como as mulheres judias tinham sua intimidade com seus maridos, soltando os seus cabelos, que era considerada uma relação de extrema intimidade. Ela soltou os seus cabelos, enxugou os pés de Jesus, reconhecendo e mostrando uma relação de intimidade com o Senhor Jesus. E olha só, aquela mulher, ela teve a vida dela transformada sim, porque a sociedade não olhava com misericórdia para a vida dela, e sim julgava. E quando ela teve um encontro verdadeiro com Jesus, com certeza aquela mulher mudou de vida. Quando ela teve um encontro verdadeiro e ela teve seus pecados perdoados, provavelmente ela não pecou mais.
porque o Senhor Jesus falava para todos aqueles que tinham seus pecados perdoados, ele falava assim: não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então significava, se você está pecando, eu estou te perdoando os pecados cometidos, então não peques mais. Mude de vida. Transforme a sua vida, transforme as suas atitudes, produza frutos dignos de arrependimento. E não somente essa mulher, tida como pecadora, se derramou aos pés de Jesus, ofereceu o seu melhor, derramou-se aos pés do Senhor Jesus, reconhecendo como o Senhor da sua vida, mas também a palavra nos relata, no Evangelho segundo Mateus, no seu capítulo 26, e também no Evangelho segundo João 12, a atitude de uma mulher chamada Maria de Betânia. Maria de Betânia era irmã de Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que estava morto há 4 dias. Este mesmo que era considerado amigo de Jesus. Maria de Betânia, irmã de Marta, aquela que servia, aquela que sempre estava preocupada com os afazeres domésticos. Então, também foi oferecida uma ceia em Betânia, na casa de um Simão, também um Simão. Só que esse Simão, ele era leproso, ele foi curado de lepra pelo Senhor Jesus. Então ele recebeu a cura, a misericórdia de Jesus na vida dele. Só que ele também julgava. Ele era uma pessoa que julgava. Ele era uma pessoa que recebeu um grande amor, um grande milagre na sua vida, recebeu a misericórdia de Jesus, mas ele não tinha amor para dar, e sim julgamento. Quando Maria de Betânia, naquela ceia oferecida, estava ali Jesus, estava Lázaro, Marta, os seus discípulos, Maria de Betânia também derramou um vaso de alabastro, ungiu a cabeça de Jesus e derramou um unguento sobre os seus pés e se derramou aos pés de Jesus. E aquele Simão, vendo aquela atitude, ele julgou, dizendo assim: por que não vendeste esse unguento e desse o dinheiro, o valor desse unguento para os pobres? Aí os discípulos também que estavam presentes no jantar, Judas Iscariotes, vendesse esse vaso de alabastro, esse unguento, e desse aos pobres o valor do unguento. Então, aí Jesus disse: olha, os pobres sempre terás convosco, mas eu nem sempre. Então Jesus estava falando: deixa que essa mulher ofereça a melhor adoração, ela está me honrando. Deixa que ela se derrame na minha presença. Não apare, não produza uma barreira para que ela se aproxime de mim, porque eles estavam produzindo uma barreira através do seu julgamento, através da sua falta de amor. Então, amados, nós não podemos ser barreiras de salvação na vida de ninguém. Nós não podemos julgar as atitudes das pessoas e considerá-las indignas de estar na presença de Deus, estar na presença de Jesus. Pois muitos olham pelas ações do teu próximo e aquela pessoa, às vezes, ela só faz coisa errada. Ela tem um coração duro. Aí ela quer ir na igreja, ela é tocada para ir para a casa de Deus, e muitas vezes o cônjuge dela, a esposa, o esposo, começa a julgar e falar assim: você vai na casa de Deus com esse coração? Vai na casa de Deus falando palavrão? Vai na casa de Deus sendo essa pessoa ríspida, essa pessoa que maltrata seus filhos, que me maltrata como esposa, me maltrata como esposo?
Deus está vendo suas atitudes. A pessoa mesmo quer oferecer uma barreira, coloca uma barreira para que a outra não se aproxime da presença de Deus. E nós não podemos fazer isso, porque Jesus, ele, independente das atitudes, das ações, se as ações do pecador eram dignas ou indignas, ele nunca ofereceu barreira para que alguém se aproximasse dele, mas ele estendia as mãos. Aquela mulher, as duas mulheres ofereceram o seu melhor, a sua melhor adoração, elas se derramaram na presença de Deus e através daquela atitude elas alcançaram graça diante aos olhos de Jesus. E mesmo que a sociedade da época, e mesmo que os religiosos da época quisessem barrar que aquelas mulheres oferecessem a sua verdadeira adoração, nada podia impedi-las de ter uma comunhão com o Senhor. E nada pode te impedir de ser um verdadeiro adorador. A palavra nos diz assim, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E é esses verdadeiros adoradores que o Pai procura. É uma atitude de se derramar na presença de Deus, independente dos seus feitos. Porque enquanto você está se derramando, Deus está te curando. Deus está te livrando dos males. Deus está fornecendo a provisão que você precisa para a tua casa. Deus está abrindo a porta de emprego que você tem tanto pedido em oração. Deus está curando daquela enfermidade que tem te trazido angústia, que tem te trazido sofrimento. Deus está te livrando das pestes, dos males deste mundo. Deus está te livrando das angústias. Deus está te livrando da depressão. Deus está te livrando do laço de morte, do laço de enfermidade. Enquanto você se derrama, seja no louvor, seja lendo a palavra de Deus, seja em oração, Deus está agindo na tua vida. O que você não pode é olhar para as tuas ações e se considerar indigno de estar na presença de Deus. Pois se Deus não julgou, se Jesus não julgou aquela mulher que era considerada indigna pelos religiosos, pela sociedade, quem te julgará? Você se julgará e oferecerá como barreira para si mesmo para se aproximar de Deus? Não, nada pode se separar do amor de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus. A palavra nos diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você está disposto a reconhecer o sacrifício de Jesus por amor à tua vida? Reconhecer Jesus como seu único, suficiente, eterno, exclusivo Salvador, independente, amado, do que você tenha feito até o dia de ontem. Se hoje você quer mudar de vida, isso que importa. Se hoje você deseja não fazer o que você fazia de errado, isso que importa. Pois a adoração é reconhecer os seus pecados aos pés de Jesus, reconhecer que é pecador, deixar os pecados na cruz e mudar de vida, e se arrepender e fazer tudo novo, ser uma nova criatura na presença de Deus. É nascer de novo, é ser um novo homem. É ser um novo homem. A palavra nos diz de uma mulher samaritana. Jesus, ele marcou um encontro com aquela mulher no poço de Jacó ao meio-dia. Aquela mulher não sabia que tinha um encontro marcado, mas Jesus sabia, porque tinha um propósito na vida daquela mulher. Ele enxergava o coração dela, algo que o povo dela não enxergava, mas sim discriminava, pois ela havia tido 5 maridos e ela tinha um marido, um 6º marido, que ela não tinha uma relação diante a lei de Deus, era uma relação extraconjugal. Aí Jesus tem um encontro marcado com ela
e Jesus pede água. E ela fala: o Senhor que é judeu falando comigo que sou samaritana? Pois bem sabia que os judeus não falavam com os samaritanos. Os samaritanos eram tidos como um povo inimigo, um povo de religião, de adoração diferente da adoração dos judeus. Eles adoravam ídolos, eles não eram tidos como um povo digno, e sim um povo indigno. Aí Jesus fala para aquela mulher: se bem conhecestes o dom de Deus, saberia quem está falando contigo, e lhe pediria água viva, e este lhe daria. Então Jesus estava falando para aquela mulher: eu posso te dar, eu posso te oferecer água viva, uma água que vai saciar a sede da tua alma, o vazio da tua alma, pois Jesus reconhecia que aquela mulher tinha um vazio dentro dela. Amado, Jesus sabe o vazio que está dentro de você, que você não tem conseguido dormir à noite, que você tem tido insônia, que você vê vulto muitas vezes, ouve vozes, você sente uma angústia, uma amargura, nada tá bom. Ele tem enxergado as tuas perdas, as tuas dores, a tua depressão, a tua síndrome do pânico, a tua ansiedade, a tua obsessão. Ele tem enxergado esse vazio que está te matando, esse vazio que muitas vezes faz você pensar em cometer um suicídio, esse vazio que faz você pensar em largar tudo, se trancar dentro do seu quarto e não ver ninguém. Ele vê tudo que está passando aí no teu coração e na tua mente, mas ele tem uma água para te oferecer, uma água que vai matar a sede da tua alma. E para você beber desta água, você tem que adorar. Você tem que se derramar aos pés do Senhor, assim como aquelas duas mulheres, a mulher pecadora e Maria de Betânia, se derramaram e ofereceram o seu melhor, reconhecendo as suas misérias, reconhecendo os seus erros, mas não olhando as barreiras, não olhando os obstáculos, não olhando as críticas, o julgamento, nem o julgamento de si próprio, porque muitas vezes nós nos julgamos inferiores ou indignos de estar na presença de Deus. E Jesus está estendendo as mãos para você neste dia. Basta você aceitar e reconhecer Jesus como seu Salvador. Amém? Você está disposto? Você está disposta a fazer essa escolha que vai mudar a tua vida e vai saciar a tua alma? Então ore assim comigo. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, eu ouvi a tua palavra e hoje eu quero te reconhecer, meu Senhor Jesus, como único, suficiente, eterno, exclusivo Salvador de minha vida. Eu estou me derramando aos teus pés. Eu estou oferecendo a minha melhor adoração, reconhecendo que eu não posso mais viver sem ti, reconhecendo que eu preciso beber da água da fonte, reconhecendo que minha alma está vazia, amargurada, triste, e o que eu preciso desta água que sacie esta sede, esta água que preenche este vazio. Pai, então eu venho me derramar neste dia na tua presença. Me aceita como filho. Eu estou disposta a mudar. Eu estou disposto a estar na tua presença. Eu estou disposto a te reconhecer como o Senhor da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, Pai. Ai, Pai, eu também reconheço que eu não tenho andado na tua presença como eu deveria. Então guia-me, Deus, para que eu venha fazer a tua vontade. É que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém, assim seja feito. Amém, amado. Você fez a melhor escolha. Sim, você reconheceu Jesus como Salvador da tua vida. Amado, fique ligadinho nos vídeos. Inscreva no canal para que você seja avisado quando tiver um novo vídeo. E curta
Curta esse vídeo, compartilhe entre seus amigos se você gostou, se alimentou a sua alma, amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus!